Fala pessoal, professora Aninha Buarque e hoje nós vamos continuar com o nosso curso na segunda aula. Nessa aula, nós vamos tratar sobre o projeto de texto. Então, vocês vão aprender o que é um projeto de texto, qual que é a importância dele e, melhor ainda, como fazer, né? Como elaborar um bom projeto de texto para que eu consiga ter, de fato, uma redação bem estruturada, bem pensada e bem sucedida, tá? Então, vamos lá. Nós vimos na aula passada que a análise temática é o primeiro passo para se começar a escrever uma redação, certo? Vimos que a parte mais importante é você refletir, você analisar o recorte do tema, entender as palavras-chave, tudo isso, para que daí você consiga montar o seu projeto de texto, que é o primeiro passo aí, é o primeiro que nós podemos considerar como a parte escrita, né? Onde eu vou começar a escrever de certa forma. Tá? Então, o que é esse projeto de texto? O projeto de texto, ele é uma organização prévia à escrita da redação oficial, tá? Ele é tão importante que uma das competências de correção da redação Enem se limita a identificar esse projeto dentro do seu texto, tá? Então, na competência 3, nós vamos ver que existe a análise da estrutura argumentativa, né? Se você preenche todas as lacunas, e do seu projeto de texto, como você mostra para o corretor que você pensou antes de escrever, que todas as ideias do seu texto, elas estão casadas do começo ao fim, tá? Então, com o projeto de texto, você consegue colocar lá no olho do corretor, desde o início, que você tem o domínio da estrutura da redação Enem, que inclusive é um ponto que nós vamos estudar bastante na nossa próxima aula, que é sobre a estrutura da redação, tá? Então, o projeto de texto é você pensar tudo que você vai precisar colocar em cada parte do seu texto. É, de fato, você esquematizar o texto. Pensemos em uma maquete, né? Antigamente, hoje em dia já não é mais tão exigido nas escolas, mas os professores ficavam enlouquecendo os alunos para fazer umas benditas maquetes. Nessa maquete você vai mostrar onde fica cada coisa, né? Assim, então o projeto de texto é da mesma forma, é colocar cada coisa no seu lugar e ver se aquilo que você colocou lá no início vai estar casando, digamos assim, com aquilo que você vai colocar lá no final. Então, o projeto de texto serve para isso, certo? Ele é muito importante para a competência 3, como eu já adiantei para vocês, né? O texto de avaliação dessa competência vai avaliar se o candidato tem a capacidade de selecionar, organizar e relacionar informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, vejam, como que eu faço isso? Diante de algo que foi pensado, né, que foi estruturado. Eu pensei ali como que eu relaciono esse argumento com esse outro, como que eu fecho essa ideia aqui, como que eu resgato lá no final que essa solução, ela serve para aquele problema que eu apresentei lá no início, certo? Então, o projeto de texto, ele serve para isso, tá? Então, como que eu faço para elaborar, então? Como que eu faço um projeto de texto eficiente? Algo que me faça, de fato, conseguir nortear toda a escrita do meu texto. É isso que nós vamos aprender hoje, tá? Para fazer um projeto de texto, nós precisamos pensar em cada parte do texto. O que eu vou colocar em cada parte? Então, a gente começa pela introdução. A introdução é o primeiro parágrafo do meu texto. O que ela precisa apresentar? Vamos lá. Primeiro, eu indico o tema, né? Eu sei que no meu projeto de texto, eu já vou colocar aqui na minha introdução, eu preciso expor para o leitor qual que é o tema que eu estou tratando. Imagine a introdução como as primeiras impressões, né, que alguém tem da sua escrita, do seu texto. Imagine a capa de um livro. A primeira impressão que a gente tem do livro é a capa, né? Então, embora exista aí a frase, né, nunca julgue o livro pela capa, todos nós julgamos o livro pela capa. É a capa do livro que vai me fazer decidir se eu quero ou não ler esse livro, não é assim? Então, a minha introdução, ela vai mostrar para o meu corretor se ele vai encontrar no meu texto o que ele realmente precisa encontrar. Eu preciso mostrar na introdução que tudo que o meu texto vai apresentar, tá? Então, eu vou indicar o tema de uma maneira clara. Eu preciso apresentar os argumentos, isso mesmo. Aqueles argumentos que você vai desenvolver lá nos parágrafos seguintes, eles precisam já aparecer na sua introdução. Então, apresente os 2 argumentos que você vai desenvolver
E aí eu coloquei um exemplo dessa partezinha, ó, a negligência governamental e a lacuna educacional são fatores determinantes para o problema. Então, na minha introdução, eu já falei quais são os meus dois argumentos, quais são os dois problemas que eu vou desenvolver nos parágrafos seguintes, tá? Então, eu preciso fazer essa antecipação argumentativa dentro da minha introdução, certo? E aí, nós vamos para o desenvolvimento 1. Eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento dentro da minha estrutura, né? No desenvolvimento 1, eu vou fazer o quê? Eu vou retomar o primeiro argumento. Então, eu vou começar o meu texto dizendo qual é o argumento que eu vou defender ali naquele parágrafo, tá? O tópico frasal, aquela frasezinha de iniciar o texto, eu já trago qual é o argumento que vai ser abordado. Em seguida, eu preciso desenvolver esse argumento. O que eu vou fazer? Eu vou provar, né, o meu ponto de vista. Então, se eu estou falando que o problema, a causa desse problema é a negligência governamental, como? Como que é a negligência governamental? Por que que é? Então, eu vou provar isso. Como que eu provo? Eu vou trazer um repertório, tá? Eu posso trazer a letra da lei, eu posso trazer uma citação de algum autor, eu posso trazer um fato específico, as várias ideias de repertório que nós também vamos estudar mais na frente, tá? Então, trouxe esse repertório, eu vou aprofundar essa ideia, eu vou relacionar diretamente com o problema que eu estou apresentando, citando exemplos, conceitos, detalhes, eu posso fazer uma relação de causa e consequência, tá? Então, tudo isso eu vou fazer nesse momento aí, e aí eu vou fechar o meu parágrafo trazendo a importância de que isso seja resolvido. E aí eu consigo trazer todos esses elementos dentro do meu parágrafo de desenvolvimento. Vejam aqui um exemplo. A negligência governamental é a principal motivadora da evasão escolar. O que foi que eu fiz aí? Tópico frasal, trazendo o meu primeiro argumento, certo? Prova disso é que o governo não investe adequadamente na infraestrutura das escolas. O que foi que eu fiz aí? Eu desenvolvi o argumento, eu estou dizendo por que que isso acontece, certo? Diversas escolas, o que que eu estou trazendo aí? Um fato, né, específico. Diversas escolas não possuem ar-condicionado, cadeiras adequadas, etc. Desse modo, é preciso que o governo não se omita para evitar a continuidade da evasão escolar. O que foi que eu fiz agora? Fechei o parágrafo indicando a necessidade de resolução desse problema, certo? Então, essa é a estrutura que o meu parágrafo de desenvolvimento vai precisar apresentar. Desenvolvimento 2. Eu posso observar que o desenvolvimento 2 ele vai seguir a mesma linha. A diferença é que agora eu vou trazer mais um outro argumento, que foi o segundo argumento que eu apontei lá na introdução. Então, no meu tópico frasal, eu vou retomar esse segundo argumento, tá? Após isso, eu vou provar, né, o ponto trazido pelo argumento através do repertório que eu selecionar, que se relacione com esse argumento, com esse problema que eu estou apresentando. Vou aprofundar, né, trazendo conceitos, exemplos, detalhes e vou concluir fechando aí o meu parágrafo, mostrando a importância de resolução desse problema. Vejam como é um passo a passo bem específico. Se eu conseguir seguir esses passos, na hora que eu escrever o meu texto, eu vou só fazer o checklist, ó. Coloquei o tópico frasal, coloquei o repertório, relacionei, apontei a necessidade de solução, fechei o parágrafo, tá ótimo, certo? Vamos para o exemplo. A lacuna educacional, segundo argumento, também é um fator crucial. Prova disso é que muitas escolas não têm professores qualificados, o que afeta diretamente a qualidade do ensino. Portanto, é necessário que o governo invista em formação continuada para os professores. Então, vejam que eu segui a mesma linha. Eu trouxe o argumento, aprofundei o argumento e fechei a ideia indicando que é necessário uma solução. É o segredo para eu construir o parágrafo com todos os elementos que são necessários. Vamos lá para a conclusão. Por último, mas não menos importante, até porque a gente tem uma competência, das 5 competências de correção que a gente vai estudar, ela se destina exclusivamente para avaliar só a sua conclusão. Então, vejam como é importante a gente dar atenção a essa parte do texto. Primeiro, eu vou retomar o tema e os argumentos que eu trabalhei. Veja que nos 2 parágrafos de desenvolvimento, eu começava o parágrafo retomando o tema, retomando o argumento. Agora eu vou retomar os argumentos e também o tema da redação, tá? Para trazer
essa ideia de finalização, né, de resgatar as ideias e concluí-las, tá? Então, eu vou relembrar de forma breve aí o tema e os dois argumentos principais. E aí, eu preciso apresentar uma proposta de intervenção, tá? A conclusão do Enem exige essa proposta de intervenção, que nós vamos estudar mais a fundo, mas já adiantando o que é. É a solução para o problema que eu apresentei. Eu não apresentei um problema, o meu problema foi a evasão escolar. Eu disse que esse problema é causado pela negligência governamental e pela lacuna educacional. Criticar é fácil, né? Mas como que pode ser resolvido? Eu não posso só criticar, eu também tenho que indicar uma forma de resolver esse problema. E essa resolução, ela precisa ser articulada através de 5 elementos. Então, eu preciso trazer o agente. Quem é que vai resolver? Quem é que eu vou colocar para resolver o problema? Então, por exemplo, o governo vai fazer alguma coisa. O meu agente vai ser o governo. Eu tenho que trazer a ação. O que é a ação? O que deve ser feito? Qual é a medida que vai ser tomada? Por exemplo, investir em infraestrutura. Então, isso é uma ação que vai ser realizada pelo meu agente. E o modo ou meio, tá? De que maneira isso vai ser feito? Qual é o meio que vai ser utilizado para fazer? Então, eu vou realizar um investimento na infraestrutura através do governo por meio de programas de financiamento, por exemplo, tá? Então, eu trouxe o meu agente, que é quem vai realizar, eu estou dizendo o que ele vai realizar e como ele vai realizar, que é o meu modo. E ele precisa trazer também um detalhamento. O que é um detalhamento? É você trazer uma informação a mais. Um elemento ali adicional que pode ser trazido na ação, pode ser trazido no agente, em qualquer um dos elementos, tá? Eu posso trazer esse detalhamento. Então, o Ministério da Educação deve monitorar os investimentos, tá? E aí, por último, eu preciso trazer um efeito, uma finalidade. Qual que é o objetivo? Para que isso deve ser feito? Então, isso deve ser feito para reduzir a evasão escolar. Então, dentro desse parágrafo, eu preciso trazer esses 5 elementos, sem falta. Se eu deixo de trazer algum desses elementos, automaticamente eu vou ter um desconto na nota dessa competência, certo? E aí, além de trazer esses 5 elementos, eu também preciso colocar um fechamento no parágrafo, assim como a gente fez nos parágrafos anteriores. Então, eu posso retomar o repertório, né, que foi utilizado na introdução, por exemplo. Eu posso retomar esse repertório para trazer essa ideia de fechamento. Eu posso retomar o próprio tema também para fazer essa ideia de fechamento. Vejam um exemplo aqui. Assim, ao retomar o pensamento de Paulo Freire sobre a importância da educação, podemos concluir que investimentos adequados e políticas efetivas são essenciais para superar os desafios educacionais do Brasil. Então, veja que nesse caso aqui, entende-se que esse repertório aqui de Paulo Freire foi utilizado lá na educação, lá na introdução, para falar sobre a educação ou para falar sobre a evasão escolar, tá? Então, eu retomei esse repertório como um gancho de finalização, certo? Então, na prática, a gente vai ver aqui como montar um projeto de texto. Eu montei um projeto de texto para que vocês conseguissem visualizar como isso funciona. O tema utilizado foi Desafios para a valorização dos professores no Brasil, certo? O ponto de vista que eu vou abordar na minha introdução é a falta de visibilidade. Então, foi esse ponto de vista. A minha introdução, ela precisa ter o tema, o meu ponto de vista e os meus argumentos, certo? O ponto de vista é a falta de visibilidade. Para isso, eu selecionei um repertório, que é o repertório que eu vou trazer aí, ó, na minha introdução, certo? O meu repertório foi uma citação da Cora Carolina, que diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Porém, quando eu uso um repertório, eu preciso pensar na maneira que eu vou relacionar esse repertório. Eu vou fazer uma relação de semelhança, uma relação de oposição. Então, no caso desse repertório, né, que fala que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, é uma frase muito famosa dessa autora falando justamente sobre o professor, eu vou utilizar um repertório de contraposição para falar justamente sobre a falta de valorização desse profissional no país, tá? E aí, como os dois argumentos que precisam antecipar na minha introdução, eu vou citar a falta de políticas públicas e a alienação da população. Então, esse é o projeto
vejam que é como se fosse de fato o escopo aí, né, da minha introdução. Tudo que eu preciso colocar na introdução está aqui no meu projeto de texto. Desenvolvimento 1. Então, no meu desenvolvimento 1, eu vou retomar o argumento 1 que eu citei lá na introdução, que foram a falta de políticas públicas. Para esse parágrafo, eu escolhi o Sir Arthur Lewis, que ele fala que a educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Vejam como se relaciona com a questão das políticas públicas, né? Então, eu vou utilizar, né, para falar da necessidade de investimento. E eu coloquei aqui, ó, o que eu vou argumentar? Eu vou destacar que a valorização do professor resulta em um ensino de qualidade que gera, consequentemente, a evolução em todas as esferas da sociedade. Porque se a sociedade recebe uma boa educação, ela vai evoluir em todos os âmbitos. Então, eu já coloquei aqui que é para eu desenvolver isso nesse parágrafo, tá? E aí, para fechar, né, aprofundando a argumentação, eu vou evidenciar como a falta de políticas públicas e investimento na classe, né, nos professores, tem gerado a falta de interesse em novos profissionais, levando a uma iminente escassez nas escolas do país. Então, vejam como eu apontei essa relação de causa e consequência e fechei, né, indicando, de fato, a problemática que é gerada por essa temática. Fechei o meu projeto de texto do meu D1. Lá no D2, eu vou tratar sobre o meu segundo argumento, que foi a alienação da população. Nesse caso aqui, eu escolhi fazer um repertório por analogia histórica, ou seja, trazer um fato histórico, algo que aconteceu no passado, e relacionar com o momento atual. Para isso, eu trouxe a política do pão e circo, né? Que é muito conhecido para quem estuda e gosta de história, tá? Então, eu vou destacar aqui. A falta de pensamento crítico por parte da sociedade, né, leva ao conformismo. Se eu me conformo com a posição em que eu estou, eu vou fazer o quê? Eu vou manter a problemática, ou seja, vai fazer com que persista a desvalorização da educação e dos professores. Então, é isso que eu vou destacar aí no meu D2, tá? E para fechar com a minha conclusão, eu elaborei duas propostas para conseguir atingir as duas soluções. Lá na frente, quando a gente estudar a conclusão, eu vou explicar mais a fundo para vocês como que eu faço para separar essa questão da intervenção, mas o importante é que estejam todos os elementos. Agente, Governo Federal na proposta 1, Ministério da Educação na proposta 2. A ação e o modo é a criação de verbas para incentivo à docência através de programas governamentais, projeto Escola na Rua, tá? Levando conhecimento da importância educacional para a população, através de ações educacionais. E o detalhamento seria no agente, né? Destacando o Ministério da Educação, órgão responsável por gerir a educação do país, por exemplo. E o outro na ação, exemplificando que ação seria essa. Então, simpósios, palestras, e a finalidade, né, para retomar o tema, eu colocaria a fim de solucionar a evasão escolar no país. Então, vejam que aqui eu consigo trazer todos os elementos que eu preciso para o meu texto. Eu já montei o texto. O que eu vou fazer agora? Só articular as ideias. Então, com o projeto de texto, eu consigo partir para a escrita da redação, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula sobre estrutura. Então, até a próxima aula!